Olá, amado amigo, amado irmão em Cristo Jesus. Nós juntos, nesse momento, nós somos a Igreja Batista Central de Lucas. Estamos iniciando um culto online. Todos nós estamos distantes uns dos outros, mas o nosso consolo é saber que Deus está presente com cada um de nós. Isso é muito bom. É por isso que nós rendemos culto a Ele, rendemos louvores ao nosso Deus e principalmente rendemos a adoração ao nosso Pai Celestial. E é para isso que nós estamos iniciando o culto agora. Eu queria que você me acompanhasse na leitura do Salmo 19, que diz assim, apenas até o versículo 4, tá bom? E que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso, sem palavras, não se ouve a sua voz, mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Amém? Eu escolhi principalmente esse salmo porque no início ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. É principalmente por essa chamada, mas que nós possamos também, toda a criação proclama a glória de Deus. Mas nós, como servos do Senhor, precisamos no nosso dia a dia proclamar a glória de Deus. Assim como a natureza proclama a glória de Deus, que nós possamos fazer isso no nosso dia a dia e também no nosso comportamento, na nossa postura, nós possamos proclamar a glória de Deus. Estamos começando esse culto e já teremos algumas participações. Teremos participações musicais, teremos mensageiro convidado para a noite de hoje. Pastor Alexandre Carone convidou o pastor Marcelo Oliveira. Então, daqui a pouco vocês estarão vendo também a mensagem que o pastor Marcelo trouxe para a nossa vida, para edificar a nossa vida. E nesse momento, nós estaremos orando a Deus, entregando a Ele esse culto e pedindo a Ele por toda a situação que nós temos passado. E vamos orar agora nesse momento. Oremos juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque Tu és um Deus sempre presente. É um Deus que tem cuidado de nós, é um Deus que tem feito com que nós possamos suportar e superar as nossas adversidades. Muito obrigado por isso, ó Pai. Ser conosco no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Ser conosco, ó Pai, nessa situação que nós temos enfrentado nesses momentos difíceis com o Covid-19, Senhor Deus. Te pedimos, ó Pai, que seja com aqueles que foram infectados. São alguns já amigos, Senhor, outros nós não conhecemos, mas para cada um desses, Senhor Deus, nós te pedimos a sua bênção e principalmente a bênção de cura, Senhor Deus. Senhor, ó Pai, com a tua igreja aqui nesse momento, aceita e recebe o nosso culto que entregamos a Ti. Ó Pai, recebe também os louvores que estarão sendo entoados a Ti e continua conosco. Ó Pai, muito obrigado por tudo, principalmente muito obrigado por ser o nosso Deus. Te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu sempre repito esse salmo e eu vou continuar repetindo. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Se você minimiza a sua voz, o seu pulmão, como eu tenho feito isso, não faça isso não. Louve ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Os animais louvam ao Senhor. Você vai deixar que somente os animais louvem a Ele? Não deixe não. Louve você também. Você como animal racional, louve ao Senhor. Agora nós estaremos louvando ao Senhor nesse momento. Amém.
Elevo os meus olhos, de onde me virá o socorro. Elevo os meus olhos para os altos céus onde tu estás. Elevo os meus olhos e coloco em ti minha esperança. Elevo os meus olhos, me lanço aos teus pés, pois sei quem tu és. Maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, Emanuel, meu Deus é fiel. Maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, Emanuel, meu Deus é fiel. Amém. Amém. Glórias sejam dadas a Deus. Olha, depois desse lindo louvor, eu quero ler mais um trecho, mais um salmo com você. E nós já estaremos passando nesse momento para a mensagem, o momento mais importante que Deus quer falar com o seu coração. Eu queria te fazer um pedido em especial. Eu quero pedir que você abra a sua mente, esvazie a sua mente e abra o seu coração. Esvazie a sua mente e abra o seu coração. Desligue tudo que possa atrapalhar você nesse momento e preste atenção naquilo que Deus tem a falar com você. Mas antes, eu queria compartilhar com você alguns trechos do Salmo 27, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Esse é só o versículo 1 do Salmo 27. Vou repetir com você para que você possa guardar no seu coração e também fazer disso uma segurança em Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Que Deus nos abençoe. Ele é a nossa força, Ele é a nossa segurança. E com Ele nós caminhamos. Que você possa mastigar esse Salmo 27, 1, e refletir nele e saber que o Senhor é a tua força. O Senhor é quem cuida de você. O Senhor, se necessário for, é quem te leva no colo. Que Deus nos abençoe. Agora estaremos passando para o pastor Marcelo Oliveira. Estará trazendo a mensagem a convite do nosso pastor Alexandre Carone, e com certeza será uma mensagem que vai edificar grandemente a sua vida. Que Deus abençoe. Olá, que a fé, a esperança e o amor sejam frutos que permaneçam em nossos corações. Eu gostaria que os irmãos, nesse momento, abrissem suas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Abacuque tem na Bíblia, hein? Abram aí suas Bíblias, Abacuque, profeta Abacuque. Enquanto isso, eu vou fazendo algumas saudações, né? Olha, pastor Carone, que é um amigo, obrigado pela confiança de estar falando novamente a amada igreja, Igreja Batista Central em Lucas, no qual já estava com saudade, hein? Olha, já vamos completar 4 anos desde o último encontro. Esse encontro foi presencial. Olha, eu guardo até a data, dia 20 de agosto de 2016. Na ocasião, foi a celebração do culto de ações de graça, do grupo Adoni. E tive o privilégio de estar falando nos 10 anos, uma década do grupo Adoni. O Gabriel veio aqui em casa, me buscou, me levou aí para a igreja e foi uma noite incrível, uma noite maravilhosa.
Mas já faz tempo, já estava com saudade dos irmãos da amada igreja, do pastor Carone e de todos que um dia tivemos um encontro incrível naquele momento de celebração. Nós estamos sendo questionados sobre a ação de Deus em momentos difíceis, a ponto de alguns, dentro dessa pandemia que nós estamos passando, e essa pergunta no qual gostaria de tratar com vocês o seguinte tema: onde está Deus que permite que tudo isso aconteça? Onde está Deus? O ser humano, quando ele passa por momentos de dificuldade e de imensa tristeza, ele começa a questionar muito a Deus. E o profeta Abacuque, ele chega em ser diferente dos outros profetas. Enquanto os outros profetas começam o seu livro mais ou menos assim: a palavra do Senhor veio até mim. O profeta Abacuque é diferente. Ele se dirige a Deus. Ele se dirige a Deus com as suas inquietudes, com as suas demandas e também se colocando na posição de pedinte, pedindo pelo povo. Ele se coloca na posição no qual nós temos feito muito também, intercedendo pelo nosso povo, pela nossa cidade do Rio de Janeiro, intercedendo pelo país, intercedendo pela nossa nação, intercedendo pelo mundo. O profeta, ele se aproxima de Deus também levando as suas queixas. E aí nos dá a entender que podemos também chegar até Deus e fazer algumas perguntas no momento de dificuldade. E ele começa assim no capítulo 1, versículo 2. Até quando, Senhor? Até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? A pergunta: posso me queixar diante do Senhor? Sim, aqui dá a entender que podemos, mas a diferença é como nós nos aproximamos do altar de Deus para colocarmos as nossas queixas. O próprio apóstolo Pedro diz para nós lançarmos sobre Deus as nossas ansiedades, que Ele cuida de nós. Mas no momento de ansiedade, no qual nós estamos desesperados por alguma situação, nós não chegamos de maneira no qual nós chegamos numa oração de exultação, de agradecimento. Aqui nós vemos uma certa ansiedade do profeta, que beira ao desespero, mas nunca desesperado. E ele se aproxima de Deus, colocando diante de Deus suas queixas. Até quando, Senhor? Até quando? E podemos fazer isso se nós estivermos com o coração voltado para uma resposta vinda de Deus, diferente da maioria das pessoas que estão no mundo, que quando chega para cobrar alguma coisa. E tem uma coisa que Deus faz, é sondar os nossos corações. E quando Ele sonda, vê que nós estamos colocando diante dEle as nossas ansiedades, Ele nos responde. E foi assim que fez com Abacuque. Ele responde: olha, vocês ainda vão passar momentos mais difíceis do que esse. Nós sabemos que a ocasião que Abacuque escreve o seu livro é logo após a morte do rei Josias. Rei Josias, que tinha feito todo um trabalho de restauração com o povo, uma restauração moral e espiritual. Mas logo após a morte do rei Josias, o povo volta à devassidão. E quando isso acontece, a Bíblia sempre relata que o povo esquece das maravilhas que Deus fez e volta a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E essa era a situação no qual o povo de Judá, momentos antes do povo do sul ser levado a cativeiro. O povo do norte já tinha sido levado, e nesse momento aqui, o povo do norte estava muito rebelde diante do Senhor.
com a imoralidade, esquecendo o que Deus tinha feito. E aí o que eles fazem? Eles começam a agir de forma muito rebelde. Aí surge o profeta, Deus levanta o profeta que se coloca a pedir a Deus pelo povo. Então nós podemos se aproximar do Senhor com as nossas ansiedades, com as nossas inquietudes e perguntar a Deus até quando vamos sofrer com essa pandemia, até quando vamos ver nossos amigos ficarem enfermos e alguns amigos que estão vindo a falecer. Nós podemos chegar e pedir socorro ao Senhor, colocar diante dele nossas inquietudes. E onde devemos estar? Depois do profeta conversar com Deus, Deus dá a primeira resposta a ele, ele vai para um lugar muito interessante no qual nós deveríamos estar nesse momento. Eu costumo dizer até aos meus pacientes, lá no meu consultório de psicologia, psicológico, que devemos ter um olhar suspenso diante do meio de um furacão. Quando nós estamos no olho do furacão, nós não conseguimos ver solução. Então a ideia é ir para um lugar suspenso, no qual possamos analisar a situação e tomar as melhores decisões. E o profeta, no capítulo 2, versículo 1, parece que ele começa a assimilar todo o problema que estava acontecendo e começa a ter uma percepção diferente. E é isso que acontece com o olhar suspenso. Nós começamos a ter uma percepção mais saudável. Abacuque 2, versículo 1. Vamos acompanhando. Estarei na minha torre de vigia e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ora, ele se coloca numa torre de vigia, esperando o que Deus ia dizer. E quando nós seguimos nos versículos seguintes, nós vamos pelo versículo seguinte, no versículo 2, Deus começa a responder novamente às inquietudes, mas de agora, Abacuque na sua torre de vigia. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas para que possa ser lida até por quem passa correndo. Olha, até pouco tempo, na hora que eu leio esse texto já há mais de 30 anos, sempre que eu li esse texto, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas para que possa ser lida até por quem passa correndo. Eu lembrava muito dos outdoor que nós vemos pela nossa cidade, Avenida Brasil e outras avenidas, ruas. Os outdoor, eles são escritos com letras garrafais e até quem passa de carro consegue ler o que está escrito. Quando o Senhor, numa resposta a Abacuque falando nesse sentido de escrever a visão, eu lembrava sempre de um outdoor. Mas olha como é incrível. Nós estamos aqui dentro de uma restrição social, dentro de nossas casas, mas hoje nós temos a tecnologia no qual nós podemos expandir a visão do Senhor através das redes sociais. Você pode ir lá no seu post, no seu mural, no seu Facebook ou no Instagram, outro tipo de rede social, você pode escrever a visão de Deus para a igreja e para o mundo no tempo chamado hoje. E a utilização da palavra de Deus, mesmo estamos confinados dentro de nossas casas, a palavra de Deus não está, ela pode ser propagada, mas se estiver numa torre de vigia, com a percepção de um lugar alto, e aí em algum momento a gente sai do olho do furacão, nós conseguimos enxergar oportunidades, mesmo dentro de uma situação muito difícil. E o versículo segue no 3, porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado, ele se apressa para o fim e não falhará. Deus nunca falha, né? Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Nós podemos, dentro de uma situação difícil, nós entendermos as circunstâncias e não vivermos por circunstâncias,
mas entender como tudo está acontecendo é uma visão de quem está numa torre de vigia, que entende que podemos usar situações difíceis como grandes oportunidades e entender que pode demorar, mas Deus não vai falhar. Ele está dizendo: espere, novamente estaremos juntos em nossos templos, celebrando a Deus, junto do altar de Deus em nossas igrejas. Mas ele está falando assim: espera. E aí, logo no versículo seguinte, capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer: mas o justo viverá pela fé. Onde mais à frente, o Paulo vai usar como toda uma estrutura teológica, também em Romanos, em Gálatas, vai dizer que o justo viverá pela fé, não por circunstância, porque senão estaremos perdidos, porque as circunstâncias às vezes não são boas, mas nós não vivemos por vistas, nós vivemos pela fé. Logo após, o autor do livro de Hebreus também vai dizer que também o justo viverá pela fé. As circunstâncias difíceis vão passar e nós vamos resistir, porque nós não vivemos pelo que nós estamos vendo, mas sim pela nossa fé. Onde? E onde? Agora a pergunta é: onde nós não devemos buscar solução? Porque às vezes nós começamos, como ser humano, buscar solução em um monte de lugares e da onde não virá o socorro. E olha o que Abacuque falou no capítulo 2, versículo 18. Para que serve o ídolo, visto que o seu artífice, ou seja, o seu escultor, foi ele quem o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, a fundição mestre de mentiras? Para que o artífice ou o artesão confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daqueles que diz a madeira: ei, acorde, e a pedra muda: levante-se, porque o ídolo pode ensinar? Eis que está coberto de ouro ou de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Nós entendemos que o homem tem buscado, e muito, nos seus ídolos, onde não tem vida, não tem fôlego, não ouve, não fala e não vê. Por isso carregam uma procissão, carregam Jesus morto. Mas nós cremos em um Deus vivo. Por isso nós clamamos e temos a plena certeza que Ele nos ouve, que Deus não está com seus ouvidos tapados, nem com suas mãos de poder mirrada, no qual nós não possa nos escutar e nem possa nos abençoar com sua mão de poder. Nós cremos em um Deus vivo, por isso não carregamos um Deus morto numa procissão ou num crucifixo. Os ídolos talvez não seja tão somente de uma imagem esculpida, mas os ídolos às vezes estão dentro de uma polarização política no qual uns vão buscar as suas ideologias, vão proteger um político logo de um partido e logo vão proteger um outro, ou buscar solução, esperança, qual vai ser o próximo pronunciamento ou qual vai ser a próxima questão que vai questionar o governo atual. Nós buscamos a solução em Deus. Por isso nós não buscamos nos ídolos. E respondendo uma pergunta do nosso tema, onde está Deus que permite que tudo isso aconteça? Olha o versículo 20, ainda no capítulo 2. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aí lembramos até a música do Marcos Góes, a canção: cale-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam suas mãos. O Senhor, onde está o Senhor? Ele está no seu santo templo, sentado no seu trono. O Senhor está no mesmo lugar onde Ele enviou o seu Filho para morrer os nossos pecados. Ele está no mesmo lugar
quando Jesus foi crucificado, uma lança foi transpassada no seu corpo, cravos em seus pés e mãos, ele estava no mesmo lugar. Quando o homem crucificou o seu filho, onde o homem não ouviu a sua voz, e está no mesmo lugar onde o povo também, quando se coloca diante do Senhor, e se dobra o seu joelho, erguem as suas mãos, busca a sua presença, ele está no mesmo lugar, no seu trono de glória. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aquele que nele confia. Deus continua trabalhando por nós. Esse é o lugar onde Deus está. Qual deve ser a minha oração? Qual deve ser a minha oração nesse momento tão difícil que estamos passando? Ora, Abacuque fala algo muito interessante no capítulo 3, versículo 2. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no discurso dos anos, faz-me conhecida a tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ora, Senhor, nós ouvimos o que o Senhor fez pelos nossos antepassados, todas as maravilhas que foram escritas, ditas, passado de geração em geração. Senhor, aviva a tua obra no meio do teu povo. Essa deve ser a nossa oração, a oração que Abacuque fez. Aviva, Senhor, a tua obra. Estava faltando alguma coisa, estava faltando fervor no povo de Deus. E esse avivamento agora parte de um princípio diferente. Ao longo dos anos, ao longo dos séculos, mesmo depois de Cristo, a igreja ela passou por momentos de avivamentos tremendos, John Wesley, entre outros. Será que nós temos que estar nesse momento, na torre de vigia, entendendo a situação, agindo por fé, mas entendendo a circunstância, vivendo pela fé e entendendo que esse momento é um momento muito interessante de avivamento? Que o Senhor possa avivar as nossas vidas, mas esse avivamento agora, a que tudo indica, começa dentro da sua casa, com a sua família, agora cumprindo cada um o seu papel. E o avivamento surge dentro dos pequenos grupos, assim como eu sei que acontece na Igreja Batista Central em Lucas. Os pequenos grupos, os cultos devocionais dentro de casa, onde o líder da casa reúne os seus familiares e se colocam diante do Senhor e busca a face do Senhor, reunidos em família. Olha o Senhor avivando. Aviva a tua obra, Senhor, no meio do seu povo. E agora, esse avivamento começa dentro da sua casa, dentro da sua família. Esse é o avivamento que nós estávamos esperando para o povo de Deus, o povo batista também. Com mais fervor, com mais entusiasmo. E brevemente estaremos juntos celebrando o culto em nossos templos. A oração, para finalizar a oração de Abacuque, ele diz assim, com muito entusiasmo e com certeza da vitória, mesmo que em tempos difíceis. Capítulo 3, a partir do versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, ainda que a ovelha desapareça do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que você tenha feito vários planejamentos, uma viagem, um planejamento de trocar de carro, de usufruir de alguma coisa em pleno abril. Ora, parece que as coisas mudaram. É isso que está dizendo aqui Abacuque. Olha, ainda
que eu tivesse feito outros planos, como quem planta espera colher. E ora, e agora está decepcionado porque não veio daquela plantação aquilo que ele se esperava. Ainda que tenhamos feito planos em relação a esse momento que estamos fazendo, não vamos nos desanimar. Estaremos alegres. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto o Deus da minha salvação. Que possamos estar alegres em momentos difíceis. Para isso, temos que entender o que o mundo não entende, fica questionando: onde está teu Deus? Onde está teu Deus? Que não responde às suas orações e permite que alguém da família morra, que alguém da família passe dificuldade. Ora, nós aprendemos que Deus está onde Ele sempre esteve e trabalhando a nosso favor. Para isso, devemos estar no lugar certo, na hora certa, numa torre de vigia, entendendo o que Deus está fazendo, calando-se diante dEle. Às vezes nós queremos falar momento de ouvir. É o momento de ouvir. A pessoa certa no lugar certo. A família certa no momento e lugar certo. Se colocando numa torre de vigia, esperando a resposta certa do Senhor. E quando a resposta certa vem, nós falamos da parte do Senhor e colocamos agora não em outdoor, mas em redes sociais, no nosso post, no nosso Facebook, por aí diante, que só Jesus Cristo salva e Ele é o nosso socorro no momento de angústia. E a nossa oração é que Deus possa avivar o seu povo. Isso vai partir da minha família, da sua família, dentro da sua casa, vai surgindo os maiores avivamentos que a terra já viu. Meus irmãos, eu gostaria de orar por vocês nesse momento. Santo Eterno Deus, nosso Pai eterno, nós nesse momento queremos rogar a Ti, Senhor, que é Deus, que não há sombra de variação. Nós queremos clamar que o Senhor venha com a sua mão de poder sobre nossas vidas, nossas famílias, nossas cidades, nosso planeta. Vem com tua mão de poder. Restaura, Pai, a nossa saúde. Restaura a nossa nação. Que possamos, ó Pai, ter o maior avivamento, ó Pai, que já vimos. Que essa geração ainda não viu um avivamento, ó Pai, que possa transformar a vida. Venha a nosso favor. Ainda o que nós plantamos, nós ainda não estamos vendo a colheita. Que o Senhor possa, Pai, nos trazer uma alegria tal, de entusiasmo tal, que possamos proclamar a sua palavra, mesmo estando numa quarentena dentro de nossas casas. Para isso, rogamos as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, até a próxima. Espero vê-los brevemente e estarmos presentes aí na Igreja Batista Central e Lucas. Deus abençoe, Pastor Carone, Igreja, um grande abraço. Depois dessa mensagem trazida pelo pastor Marcelo, uma mensagem que certamente edificou a nossa vida espiritual, eu quero orar por você. E logo depois nós estaremos encerrando o culto com um lindo louvor trazido pelo irmão Márcio Moreira de Mello. Vamos orar? Eu quero orar por você. Eu não sei se você é membro da minha igreja, eu não sei se você está apenas nos visitando hoje, nos acompanhando, mas eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado sejas Tu eternamente, Senhor Deus. Nós te pedimos agora, Pai, que vá de encontro a cada um que está assistindo este culto, Senhor Deus, a cada um que esteve te louvando, te glorificando, prestando atenção na mensagem que foi proferida aqui, Senhor Deus. Eu te peço, ó Pai, que impacte maravilhosamente a vida de cada um aqui, Senhor Deus. Não importa de qual crença essa pessoa tenha, não importa, Senhor Deus, qual a condição que ela esteja vivendo nesse momento, não importa, Senhor Deus, se ela é ou não membro da minha igreja, Senhor Deus. Eu te peço que com o teu amor, com a tua graça maravilhosa, Senhor Deus, tu vais de encontro a essas pessoas, Senhor Deus. Toca maravilhosamente na vida dela, abençoa, Senhor Deus, os seus familiares e que eles possam sempre caminhar contigo daqui para frente, Senhor Deus. Te oro agradecido,
em nome de Jesus. Amém. Estamos agora encerrando o culto, mas antes, o irmão Márcio Moreira de Mello estará louvando ao Senhor. Que Deus abençoe, bom domingo, boa semana. Boa noite, meus irmãos. Eu quero saudá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por conta deste problema do coronavírus, eu quero dizer aos irmãos que há solução para isto. E esta solução só existe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há uma luz no caminho. A quem sofra a incerteza do sombrio amanhã, a quem busque a verdade com verdadeiro afã, àquele que caminha sem rumo e sem diretriz, e aquele que anseia ser na vida bem feliz. Se este alguém é você, que triste pelo caminho, é como um barco sem leme, é como a ave sem ninho, é como a folha caída, é como o resto do nada. Ainda há esperança pra você nesta jornada. Há uma luz no caminho, há uma luz no caminho. Renove sua esperança, você não está sozinho. Há uma luz no caminho. É Jesus a esperança para quem desiludido tem a alma em pedaços e acha tudo perdido. Ele faz tudo mudar, dando à vida nova cor, dá paz e felicidade, alegria e amor. Dá um novo amanhã, muda o rumo da vida, faz voltar ao seu lugar aquela folha caída, dá ao barco novo leme, dá ave novo ninho, e a você a certeza que ele é a luz no caminho. Há uma luz no caminho, há uma luz no caminho. Renove sua esperança, você não está sozinho. Há uma luz no caminho, há uma luz no caminho.